Bem-vindo à segunda aula do nosso curso de Photoshop Essencial. Dando sequência, então, no nosso curso, nós vamos conhecer agora algumas ferramentas que são as ferramentas de desenho, tá? As ferramentas básicas e conhecer as nossas camadas. Aqui no canto esquerdo da nossa workspace, eu tenho a chamada caixa de ferramentas. É aqui onde eu vou encontrar as principais ferramentas de trabalho do Photoshop, tá? Clicando aqui nessas setinhas aqui em cima, eu posso mudar a forma como essa caixa é visualizada, deixando ela numa única lista ou duas listas, tá? Vai da sua preferência. Eu particularmente prefiro uma única lista, porém fica a seu critério, tá? Primeira ferramenta que vamos conhecer é aqui, a nossa ferramenta pincel. Também pode ser encontrada usando a tecla B, o atalho B do seu teclado, tá? Essa ferramenta é a principal ferramenta de desenho que você vai estar utilizando no seu Photoshop, tá? Primeira coisa, eu vou ocultar aqui essa camada da maçã, depois eu retorno ela, tá? Para vocês, na hora que eu estiver explicando sobre as camadas. É só para a gente poder usar a ferramenta pincel. Então vamos lá, estou aqui com a ferramenta pincel selecionada, tá? Ela vai ficar dessa forma, o meu cursor do mouse ele muda de acordo com a ferramenta que eu estou selecionado. Selecionando o pincel, é assim que ela fica, tá? E eu vou ensinar para vocês como ajustar. Se eu clicar na tela e arrastar, ele vai pegar a cor que está selecionada aqui embaixo, a cor de primeiro plano, e com ela ele vai modificar. Tá vendo? Ele vai pintar realmente como se fosse um pincel. Para mudar essa cor, existem duas formas. Você pode, clicar duas vezes nessa cor do primeiro plano, vir aqui e escolher a cor que você quer, clique em OK e pronto. Você já tem aqui a cor ativa, tá bom? A cor de primeiro plano. Ou simplesmente aqui no canto, ó, eu já tenho aqui uma caixinha de cores onde eu posso selecionar, tá bom? Eu posso estar selecionando a cor de primeiro plano e já pintar a minha tela com ela, tá bom? Essa é a ferramenta pincel ou a forma básica. Caso eu queira aumentar ou diminuir esse pincel, existem duas formas mais simples. Primeira, clicando com o direito na tela, ele vai abrir esse menu onde eu posso, aqui em cima em tamanho, ajustar o tamanho do meu pincel, olha, como ele já mudou. Aqui eu vou clicar nessa setinha ou usar o atalho X, ele vai inverter primeiro e segundo plano, ó. Reparem que ele está mudando, ó. Primeiro e segundo plano, é o X que faz isso, tá? Então eu vou mudar aqui para preto para poder aparecer e olha, o meu pincel já está diferente, ó. Tá? Usando o atalho Ctrl Alt Z, eu vou voltar, ó. Tá vendo? Eu consigo voltar usando o Ctrl Alt Z, eu posso voltar passo a passo, ó. E se eu fizer um desenho e usar o Ctrl Z, ele vai apenas desfazer e refazer um último passo, ó. Ele não continua. Para eu continuar apagando, tem que segurar Ctrl Alt Z. Porém, pessoal, por padrão, ele só vai apagar uma determinada quantidade de passos, não tudo que você fez, tá? Se eu não me engano, por padrão ele vem 21 passos que você pode estar retrocedendo. Então, assim, eu tô com o meu pincel, ele tá nessa configuração, mas ele tá esfumaçado aqui, eu não quero isso. Como eu faço para ajustar? Vou clicar com o direito na tela e vou ajustar aqui, ó, a dureza. Tá? Quanto menor for essa dureza, menos rígido vai ser o traço desse meu pincel. Ó. Usei Ctrl Alt Z, vou fazer de novo. Ó. Tá vendo? Então, quanto mais dureza eu tenho, mais rígido fica. Quanto menos dureza, mais esfumaçado, mais suavizado ele fica, tá? Se eu colocar meio a meio, ó, eu tenho meio termo. É assim que a gente usa o pincel. E essa configuração de pincel, é importante porque ela vai ser utilizada, essa configuração de tamanho e dureza, ela vai ser utilizada em muitas ferramentas. É o mesmo padrão, por exemplo, para desfoque, é o mesmo padrão para o carimbo, é o mesmo padrão para a ferramenta de pincel de seleção, né, ou seleção rápida nessas novas versões. Então é muito importante você dominar. Essa é uma forma de você ajustar. Existem aqui embaixo alguns pincéis que você pode estar mudando a ponta desse pincel, tá?
Pincéis gerais, o Photoshop já me dá os padrões. Pincéis de mídia seco, ele já começa a me dar algumas texturas. Eu posso clicar aqui, ó, a ponta do pincel já mudou. Vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem. Ó, eu já tenho um pincel com um efeito diferente. Olha que bacana, tá? E aqui eu posso mudar também, através desse íconezinho, a direção que está o meu desenho, ó. Ó, ele está nessa direção. Se eu vier aqui e ajustar, ele vai ficar na direção oposta, ó. Certo? Isso aqui, aqui embaixo, toda vez que você baixar e instalar um novo pincel, ele vai aparecer para você aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho aqui alguns pincéis com efeitos de fumaça, de poeira, que eu peguei. Isso é muito bom para suas composições. Então, eles vão sempre aparecer aqui, através desse menu, você pode estar utilizando, tá bom? Se você pesquisar na internet, com poucos minutos, poucos cliques, você consegue achar diversos pincéis novos para você estar baixando, tá bom? Então, clicando com o direito é uma forma. Agora, eu vou voltar aqui para o meu pincel, meus pincéis gerais, vou pegar aqui um pincel padrão, tá? Vou apagar tudo que tem na minha tela, usando aqui a ferramenta borracha, tá? Ela tem o mesmo funcionamento do pincel, porém, em vez de escrever, ele apaga. Mas é a mesma coisa. Se eu clicar com direito, eu faço esse ajuste, eu consigo mexer na minha borracha, né? Utilizando a ponta do jeito que eu quiser, tamanho, dureza, tá? Vou voltar agora para o meu pincel. E a outra forma de eu ajustar o tamanho desse pincel é segurando no seu teclado a tecla Alt, tá? E clicando com o botão direito do mouse, segurando, ó. Se eu arrasto para os lados, ele aumenta e diminui o pincel, sempre segurando o Alt. Ó, ele aumenta e diminui. Para cima e para baixo, ele modifica a dureza, tá, pessoal? É assim que eu consigo também editar essas pré-definições do meu pincel. Assim é muito mais rápido, muito mais prático para você estar fazendo na sua composição. Borracha, mesma coisa, segurando o Alt, clicando com o direito do mouse, eu consigo fazer esses mesmos ajustes. Olha, isso aqui é um tipo de ajuste padrão que você vai utilizar em muitas ferramentas, não só no pincel e na borracha. Então façam esse teste, treinem e conheçam essas duas formas de se configurar, tá bom? Outra ferramenta de desenho básica que precisamos conhecer é essa daqui, que é a nossa ferramenta Forma. Tá vendo? Todas as ferramentas da nossa caixa de ferramentas tem essa setinha aqui, ó, essa setinha pequenininha para frente. Se você clicar e segurar, ela vai abrir um novo menu com mais ferramentas, mais opções daquela ferramenta. E isso vai funcionar para tudo, tá? Todas essas ferramentinhas que tem esse ícone. Zoom, por exemplo, não tem. Então, se eu clicar e segurar, não acontece nada. Agora, todas essas outras ferramentas, elas têm. Então, se eu clicar e segurar, aparecem outras. Aqui eu tenho o que a gente chama de ferramenta forma, tá bom? Muito conhecido também. São formas geométricas que, se eu clicar aqui, eu vou escolher aqui a cor de primeiro plano, por exemplo, um vermelho. Vou dar OK. Clicar e segurar e arrastar, ó, ele já vai criando para mim essa forma, tá? Se eu segurar Shift no meu teclado, essa criação ela vai ser sempre padronizada, tá bom? Ela não vai distorcer. Se eu soltar o Shift, ó, e arrastar, ele cria conforme eu tô escolhendo aqui, tô colocando a posição do meu mouse. Se eu segurar Shift, sempre vai ser proporcional, tá? Se eu colocar aqui já com a cor selecionada, ele já cria na cor que eu selecionei. Caso eu queira agora modificar a cor dessa ferramenta, eu posso vir aqui no canto onde eu tenho uma aparência e fazer essa modificação, ou posso clicar duas vezes aqui e fazer essa modificação. Bom, é assim que eu crio. Eu tenho diversas formas, tá? Eu tenho aqui que eu tenho esse retângulo arredondado, tá? Eu tenho aqui um círculo, tá? Se eu segurar o Shift, eu crio ele já proporcional. Para mudar a cor, eu posso clicar aqui duas vezes em cima dele, no nosso menu de camadas, e OK. Tá aí o meu círculo criado. E existem também algumas interações. Por exemplo, vou pegar aqui de novo a ferramenta retângulo. Reparem que com a ferramenta retângulo selecionada, ele habilita para mim essa interação aqui, ó. Se eu clicar nessa bolinha que estão nos cantos e arrastar, eu já arredondo a borda desse retângulo, desse quadrado, tá?
Então eu posso, qualquer momento, vir aqui, clicar e fazer isso. Se eu quiser, por exemplo, fazer isso numa única borda, eu posso clicar uma segunda vez em cima da mesma borda. E aí, tá vendo? Ele vai selecionar só ela. Se eu clicar duas vezes, eu mudo só ela. Se eu clicar uma única vez, eu mexo todos de uma vez, tá? É muito importante isso daqui porque você pode criar diferentes formas apenas com isso daqui. Clicar duas vezes, olha, ficou branco, eu posso arrastar, ele vai mover só ela. Clicando uma única vez, ele move todos por igual. Tá bom, pessoal? O que nos leva agora a conhecer aqui as minhas camadas. Aqui na minha doca de painéis, uma coisa legal que eu posso fazer, como eu mostrei para vocês, é arrastar isso aqui e colocar onde eu quiser, tá? E também, se eu clicar aqui, ó, entre esses painéis, eu posso ajustar. Ó. Então, eu vou fazer isso aqui para poder mostrar um pouco melhor para vocês as nossas camadas. Esse menu de camadas é um diferencial do Photoshop que você tem aqui com facilidade, que faz toda a diferença na sua composição. Eu vou ligar de novo aqui a minha maçã para poder mostrar para vocês como funciona, tá? O que acontece, pessoal? Imaginem que você tem aqui uma folha em branco e você está colocando esses elementos em cima dessa folha em branco, um em cima do outro, tá? É assim que funcionam as nossas camadas, tá? Dentro do Photoshop. É como se fosse uma coisa em cima de outra aqui, como se o último fosse um papel em branco, o fundo da sua arte, e em cima eu coloquei aqui um desenho de quadrado, em cima um desenho de um retângulo, em cima um desenho de uma maçã. Como a maçã é maior do que os outros dois, eu não estou enxergando eles aqui, porque a maçã está por cima deles. Então aqui do lado, nesse olhinho, eu posso desligar a visualização do que eu quero, tá? Por exemplo, se eu vier aqui desligar a visualização da maçã, ela ainda existe no meu documento, porém ela não está visível mais, tá? Se eu vier aqui ligar de novo, ela volta a ser visível. Se eu clicar aqui e arrastar ela para baixo, é como se eu pegasse a foto da maçã e colocasse ela embaixo das outras. Certo, pessoal? Então é assim que eu trabalho com algumas camadas dentro do meu Photoshop, tá? Eu posso simplesmente fazer esse tipo de ajuste. Uma outra coisa importante, se eu clicar aqui numa camada, eu posso vir aqui, ó, onde está escrito normal, e ajustar ao modo de mesclagem dessa camada. E o que isso quer dizer, Giovanni? É como se fosse um papel em cima do outro, porém aqui eu escolho o material desse papel. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar multiplicação, é como se fosse aqui, tá vendo? Um papel transparente. Cada opção dessa daqui vai funcionar de um jeito. Reparem lá no meu retângulo. Ó, como a mesclagem muda o tipo de interação que esse material vai ter com o que está embaixo dele. Tá vendo? Sempre ele com o de baixo, ele com o de baixo. Nunca ele com o de cima, tá? Sempre ele vai interferir no que está abaixo dele, tudo que está abaixo dele. Se eu vier aqui colocar multiplicação, ele vai ficar dessa forma, tá bom? Como se fosse um transparente, tá vendo? Eu consigo até ver agora que ele está por cima do outro, tá? Então explorem esses modos de mesclagem, vocês vão utilizar muito isso em composições visuais, tá? Aqui do lado eu tenho duas opções. A primeira se chama opacidade, tá? Ela vai mudar a transparência desse material, tá? Além do tipo de mesclagem com fundo, a opacidade ele vai mudar a transparência, o nível de transparência deste material, tá? E preenchimento é quando eu tenho algum efeito aplicado nessa camada, eu quero esconder ela, mas eu quero que o efeito fique. Eu posso usar preenchimento. Para a gente entender isso, eu já vou explicar para vocês ainda nessa aula. Se eu clicar duas vezes em uma camada, eu abro o chamado estilo de camada. E aqui eu vou arrastar aqui um pouquinho para o lado só para vocês verem. Ó. Eu tenho diversas opções de efeitos. Chanfro e entalhe, ele dá um efeito tipo de 3D. Traçado, ele coloca um contorno nessa imagem. Sombra interna, brilho interno, tá? Acentilhado,
sobreposição de cor, que eu substituo toda a informação de cor aqui por outra. Vocês vão usar muito isso aqui em composições, tá? Sobreposição de degradê, eu aplico um degradê em cima dessa imagem, pode ser, por exemplo, uma foto aqui, tá? Sobreposição de padrão, eu posso substituir a informação ali por algum padrão, tá? E reparem que cada opção dessa tem um menu aqui, onde você pode fazer diversos ajustes, tá? Brilho externo, se eu clicar aqui e clicar em brilho externo, ele aparece aqui as opções de brilho externo, tá? Eu posso, por exemplo, aqui ajustar o tamanho desse brilho, tá vendo? Como ele já impactou aqui. E sombra projetada, ele vai criar também uma sombrinha. Eu posso clicar aqui no efeito, ó, vir aqui na minha tela e arrastar também, ó. Tá bom? E eu vou deixar essa sombrinha, eu vou aumentar aqui o tamanho dela, para ela dar uma esfumaçada. Vou clicar em OK. Olha só, a minha camada, ela ficou agora com essas informações aqui, tá? São os efeitos que eu apliquei nela. E ele está aqui na frente ó, com esse FX. Se eu clicar nessa setinha, ele recolhe, ó. Porém, os efeitos, eu sei que tem efeitos porque tem esse FX. Ó. Se eu abrir, ele vai aparecer de novo os efeitos que eu tenho. Tá bom? Então, assim eu aplico efeitos nessa camada, tá? Porém, vamos supor que eu quero manter os efeitos, porém eu não quero essa informação aqui. Eu posso mudar o preenchimento. Ó. Se eu zerar, ele vai deixar a camada praticamente invisível, porém os efeitos dela permanecem, tá? Que é o brilho que eu coloquei e a sombra, ele mantém. Ó. Assim eu consigo deixar só o efeito e não deixar a informação da camada. Então essa é a diferença de preenchimento e opacidade, e clicando duas vezes aqui em qualquer camada, eu consigo fazer esses ajustes de estilos. Deverzinho de casa, explorem todas essas ferramentas e menus que eu mostrei para vocês. Esse vai ser o dever de casa de todas as aulas. Pausa essa aula, vai no seu Photoshop, faça sem olhar a aula, tá? Para ver até onde você conseguiu entender. Me deem depois um feedback aqui no campo de comentários das aulas, tá? Eu preciso saber se você entendeu, se eu fui claro na minha explicação, tá? Então eu conto com vocês. Façam essa tarefa, explorem, conheçam cada ferramenta que eu apresentei, cada menu que eu apresentei. É muito importante que você não avance a sua aula sem antes fazer o que eu estou falando para fazer esse exercício e deixar o seu feedback aqui nos comentários, tá bom? Esse curso vai estar sempre sendo melhorado à medida que novos feedbacks forem sendo inseridos, tá bom? É isso, pessoal, que eu tinha para explicar para vocês nessa aula. Eu sei que ela ficou um pouquinho mais longa do que a anterior, mas esse curso ele tende a ser mais dinâmico, mais rápido, porque eu não quero ficar enchendo linguiça, tá? Eu quero que vocês aprendam e aprendam com qualidade e num tempo bacana. Então, dever de casa, explorem a ferramenta pincel, borracha, as nossas formas e explorem as nossas camadas, tá? É isso, até a próxima aula.